Palavra, Evangelho de São Lucas, capítulo de número 15. Eu quero louvar a Deus por estar aqui. Mais uma vez, o Senhor nos dá a oportunidade para louvar a Deus, cultuar e adorar ao Senhor aqui nesta casa. Pastor Alex, pastora Tamara, obrigado. Eu louvo a Deus por estar aqui. Não estou acompanhado da minha esposa, porque hoje, na verdade, foi um daqueles dias bem corrido. E hoje minha esposa ela começou a trabalhar. Então, pensa, irmãos, duas crianças pequenas, uma na creche, outra com a cuidadora, esposa indo trabalhar, saindo 6 horas, eu também trabalhando, saindo 6 horas do trabalho, e aí aquela loucura toda, né? Porque agora emprego novo, já sabe como é que funciona. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, e aqui estamos para a glória de Deus. Eu confesso para vocês, irmãos, que eu estava com uma palavra, com uma outra mensagem. E quando eu sentei aqui, o Espírito Santo me deu até um tema para pregar. Eu não tenho por hábito pregar e colocar tema em mensagem. Mas eu queria colocar um tema nessa mensagem aqui nessa noite. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas, a partir do versículo de número 13. Nós iremos ler o versículo 13 e depois nós iremos ler o versículo 18. A palavra do Senhor diz assim: e poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Capítulo de número 15, versículo de número 18 diz, vamos ler o 17, diz assim: e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se. Eu disse o que, igreja? E levantando-se, foi para o seu pai. Amém? Antes de você sentar, irmãos, repita comigo assim: eu preciso resolver as minhas escolhas. Ou melhor, diga assim: eu preciso administrar as minhas escolhas. Vamos melhorar para você gravar esse tema? Diga para alguém que está perto assim, ó: se você escolheu, resolva as suas escolhas. Pode se assentar, irmãos. Meus irmãos, olhe para cá. Na verdade, eu estava com uma outra palavra realmente para ministrar aqui, mas nós obedecemos aquilo que o Espírito Santo ele coloca em nosso coração. O capítulo 15 do livro de Lucas, ele é um texto muito conhecido, e ele vai ilustrar justamente a forma, o jeito que Jesus se utilizava para pregar a palavra, que era a parábola ou as parábolas. É interessante observar nesse capítulo 15 que Jesus ele fala sobre uma trindade de parábolas ou uma trilogia de trindade. Ele fala sobre a ovelha, ele fala sobre a dracma e ele fala sobre o filho. Ambos estavam perdidos. E é interessante observar que quando Jesus ele começa a falar sobre essa trilogia,
ele fala que a ovelha estava perdida e não sabia o caminho de volta para casa. A dracma estava perdida dentro de casa. E o filho estava perdido e sabia o caminho de volta. Ovelha perdida sabia o caminho de volta para o pasto. Dracma perdida dentro de casa. O filho estava perdido e sabia o caminho de volta. E quando eu comecei a ler essa passagem bíblica, que na verdade, desde quando eu me converti, eu me deparo com essa leitura, pelo menos aí uns 25, 24 anos, que eu me deparo com essa leitura. Esses dias eu parei para observar algo que, nesses 24 anos, eu ainda não tinha reparado. Nós temos por hábito, irmãos, às vezes, de demonizar muita coisa. Vou repetir. Nós temos por hábito demonizar muita coisa. Nós queremos colocar a culpa no diabo em muitas coisas que, na verdade, não é culpa do diabo. Nós, por termos uma vida de intimidade com Deus, nós temos por hábito espiritualizar tudo. Se passamos por uma situação complicada em casa, nós queremos espiritualizar aquela situação. Se nós passamos uma traição, nós queremos espiritualizar aquela traição. Muitas coisas que nós passamos, e nós, por termos essa vida de intimidade com Deus, esse relacionamento com Deus, nós muitas vezes queremos espiritualizar aquilo que na verdade não é para ser espiritualizado. Na verdade, o que nós estamos passando é consequência de escolhas que nós fizemos. E quando eu comecei a perceber dentro desse texto aqui, eu ainda pregava ontem na igreja e eu falava sobre aprendendo com os erros dos outros. Eu falava ontem na igreja que existem pessoas que, na verdade, elas estão muitos anos dentro da igreja. Estão por vários anos na igreja e ainda oram para Deus libertar. Estão por muitos anos na igreja e já foram batizadas no Espírito Santo ou com o Espírito Santo. E às vezes têm até mesmo uma vida de intimidade com Deus, mas existem certas situações da vida dessa pessoa que ainda ela não consegue se libertar, que ainda ela não consegue se desprender. E aí aquela pessoa comenta com o pastor, e a minha mensagem é pastoral, e aí a pessoa comenta com o pastor: pastor, eu ainda não consegui me libertar dessa situação. Mas quando você olha o tempo que a pessoa está na igreja, o período que ela está congregando, o período que ela está cultuando, servindo a Deus, você olha, meu Deus do céu, a pessoa está tanto tempo na igreja e não consegue se libertar de determinada situação, não consegue se desprender de alguns hábitos, de alguns vícios. E eu ainda ontem falava que existem pessoas que, na verdade, elas não necessitam de libertação. O que elas necessitam realmente é, e desculpa a expressão, eu não estou na minha igreja para usar esse termo, mas é um termo que não vai escandalizar ninguém. O que algumas pessoas precisam, na verdade, não é de libertação. Você não precisa orar para Deus te libertar. Às vezes o que você precisa é tomar vergonha na cara e você parar. É porque às vezes você está orando para Deus te libertar de algo que não é o Espírito Santo que vai te libertar, é uma decisão sua. É uma escolha tua. E eu vou chegar onde eu quero chegar. Por nós, às vezes, entender que nós somos espirituais, Paulo diz que o que é espiritual, ele sabe discernir bem a tudo. E dele de ninguém é discernido. Mas às vezes nós queremos espiritualizar tantas coisas. E na verdade, quanto mais espiritual eu sou, mais humano eu fico. Tem coisas que eu estou vivendo hoje que não é diabo, é escolha. Porque se você for analisar a vida desse moço aqui, você vai perceber, irmãos, que desde o começo da parábola até o fim da parábola, em ambas as três, tanto a ovelha, tanto a dracma, como o filho pródigo, Jesus não
não ousou citar nenhuma menção sobre o mundo espiritual. É que às vezes nós, por termos esse nível de relacionamento com Deus, nós queremos espiritualizar algumas coisas. Nós queremos demonizar algumas coisas. Se chutamos uma pedra, nós dizemos: o diabo colocou essa pedra na nossa frente. Eu me lembro de um certo jovem, parece piada, mas isso aqui é real. Um certo jovem, quando foi num gabinete pastoral confessar ao seu pastor um pecado, ele havia caído com uma jovem, e ele disse assim: pastor, eu estava bem, eu tinha ido ao culto, eu estava na igreja, acabou o culto, eu peguei a minha namorada, coloquei ela dentro do meu carro, a gente estava bem, de repente o diabo colocou um motel na nossa frente e nós caímos. Alguém está entendendo aqui, irmãos? Aí às vezes nós queremos, eu não estou aqui para defender o diabo, mas eu quero mostrar para vocês que às vezes tem muitas coisas que você está fazendo, que eu estou fazendo, que nós queremos demonizar as coisas, e na verdade não é demônio, é escolhas. Segundo Samuel capítulo 12, a Bíblia diz que era tempo dos reis estarem na guerra, era tempo dos reis estarem na batalha, era tempo dos reis estarem ocupados na peleja, mas não, Davi resolveu acordar tarde e ficar passeando. Ele fez a coisa errada, parou no lugar errado e se relacionou com pessoas erradas. E é o famoso ditado que diz que a mente vazia, ela é a oficina do diabo. Charles Spurgeon diz assim, que toda vez que você quiser ir para longe de Deus, o diabo vai preparar um barco para você. Ninguém acorda com vontade de desviar. Ninguém acorda com vontade, rapaz, hoje eu acordei com uma vontade de pecar. Não, não. Existem situações que são escolhas. Existem situações, a tua vida estava bem, estava tudo em ordem, estava tudo indo de vento em polpa, mas existem fases da nossa vida que são interrompidas por causa de uma escolha errada que nós fazemos. Já parou para pensar que está tudo bem, vida profissional, vida financeira, vida familiar, vida conjugal, está tudo em ordem, mas parece que você tem um dom. Pergunta para mim, qual dom, pastor? O dom de atrapalhar a própria vida. Você estava bem, estava tudo em ordem, mas de repente parece que não é nem o diabo, é você mesmo. Rapaz, minha vida está muito sossegada, minha vida está muito boa, eu acho que eu vou fazer alguma coisa para causar confusão. Eu acho que eu vou fazer alguma escolha errada. Eu acho que eu vou mandar mensagem para alguém. Eu acho que eu vou ficar com alguém. Eu acho que eu vou aprontar com alguém. Eu acho que eu vou... Irmão, uma escolha que você faz é o suficiente para você interromper um ciclo da sua vida. A nossa vida ela é regida por fases, a ponto que, se você não tiver entendimento, você pode encurtar uma fase e prolongar outras. Existem pessoas que já era para você ter saído dessa fase faz tempo, mas ela prolonga. Deus está mandando você colocar um ponto final, ou na verdade, o próprio Deus, Ele já colocou um ponto final, mas você está querendo colocar uma vírgula onde Deus colocou um ponto final. Esse jovem aqui, estava tudo bem. Jesus não vai espiritualizar a consequência do erro dele, não. O nosso mal é que nós queremos espiritualizar algo que está acontecendo conosco, que foi escolha nossa. Nós queremos demonizar uma escolha ou uma consequência de escolha nossa. O que me chama a atenção dentro desse texto aqui, e deixa eu falar algo sério aqui, eu vi como uma mensagem pastoral cirúrgica para o teu coração. Tem coisas que você tem que bater no peito e falar assim: eu vou ter que enfrentar isso aí. Deus não vai mudar. Eu vou ter que passar por isso aí. É por isso que quando eu cheguei aqui ao dobrar os joelhos, o Espírito Santo falou comigo assim: diga para o meu povo, resolva aquilo que você escolheu. Porque tem coisas que não é Deus que vai fazer. Lembra daquela mulher que ela pega na hora da crise, ela cozinhou o próprio filho, ela
literalmente cozinhou o próprio filho. Colocou dentro de uma bandeja, de uma panela. E literalmente cozinhou e comeu o próprio filho. E no dia seguinte, que era para comer o filho da outra, a outra escondeu. E quando ela foi pedir ajuda para o rei olhou para ela e disse assim: se o Senhor não te acode, da onde te acudirei eu? Da eira e do lagar. E agora deixa eu falar para pastores, para obreiros, para você que é líder. Tem coisas que nós não podemos colocar a mão, porque não é investida diabólica, é escolha. E aí você está pedindo para Deus mudar através da oração aquilo que Deus não vai mudar. Por quê? Porque é escolhas. Alguém está entendendo aqui? Então é por isso que você precisa tomar muito cuidado. Gente, deixa eu falar algo muito sério para vocês aqui. A Bíblia diz que estava tudo em paz com esse jovem, mas ele resolveu, ele decidiu, ele escolheu algo que ele não tinha. É por isso que você precisa entender uma coisa: uma decisão pode trazer uma consequência de coisas que você não está passando hoje. Uma escolha que você fizer pode trazer consequências para a tua vida que você não está passando hoje. Decisões decidem destinos. Ele decidiu. Independente do que você escolher ou decidir, a escolha, ela vai trazer uma consequência para a tua vida. E o que mais me chama a atenção dentro desse texto é que, apesar desse jovem ter uma aparente alegria, alguns momentos que para ele parecia que estava sendo feliz, aquilo que ele escolheu, aquilo que ele fez, uma hora a conta ia chegar. E se tem uma coisa que oração não muda, é lei da semeadura. O texto bíblico diz que esse jovem, vocês conhecem o texto, ele pegou toda a sua fortuna, ele pegou toda a sua fazenda, e ele partiu para uma terra longínqua, e aparentemente parece que ele está se dando bem. E aí Dr. Martin Lloyd Jones, ele diz algo que eu procurei gravar. Ele diz assim, que a maior tragédia na vida de um homem é ele ter sucesso onde Deus não está. A maior tragédia na vida de um homem é ele estar tendo sucesso aonde Deus não está. Quando questionado porque ele havia abandonado a medicina para se dedicar à pregação e ao pastoreio da igreja, uma jornalista perguntou: me explica, fala um pouco, por que o senhor abriu mão de continuar na medicina para pregar o evangelho? Ele abriu a boca para a jornalista e disse assim: eu não queria me rebaixar, eu não iria trocar a pregação do evangelho para continuar na medicina. Ou seja, se é para ter sucesso, eu vou ter sucesso aonde Deus quer, eu vou ter sucesso aonde Deus me plantar. Você pode dizer para alguém que está perto de você, diga para ele ou para ela: você vai ter sucesso onde Deus quer. Esses dias eu estava olhando um vídeo de um jovem, uma criança, um adolescente, e ele recebeu uma profecia. E olha só, irmãos, eu não acredito naquela profecia. E a profecia dizia assim para aquele jovem, e o profeta entregou uma revelação mais ou menos assim: eis que te digo, meu filho, que tu serás o rei do TikTok. Irmão, você acha que Deus, ele vai Você acha que Deus está preocupado com isso? Em ver alguém ter sucesso em algo onde o nome dele não vai ser glorificado? Você pode ganhar o dinheiro que for, você pode comprar a casa que você quiser, você pode ter o carro que você sonhar, mas a pior tragédia na vida do homem é o vazio na alma
e a consciência pesada, estou tendo sucesso, mas estou tendo sucesso fora daquilo que Deus tem preparado para a minha vida. Aparentemente, ele está tendo sucesso, tem ouro, tem prata, tem fortuna, tem fazenda, só que a alegria fora da vontade de Deus tem dia e tem hora para acabar. É por isso que Jesus ele disse assim: o mundo se alegrará enquanto vocês estarão tristes, mas eu prefiro ser um triste dentro da vontade de Deus do que ser um feliz fazendo a vontade do diabo. Ei, às vezes nós vamos chorar, e às vezes a síndrome de Asaf vai tomar o nosso coração. Salmo 73, nós iremos comparar a vida de alguém com a nossa realidade, nós iremos comparar a vida de alguém com o que nós estamos vivendo. Sou servo de Deus, mas não tenho uma boa casa. Sou servo de Deus, mas não tenho um bom emprego. Sou servo de Deus, mas não tenho uma boa roupa. Sou servo de Deus, mas não tenho um bom salário. Querido, pode ser que você faça algumas comparações, sim, mas deixa eu falar algo para você: é melhor estar triste dentro da vontade de Deus do que ser feliz na vontade do diabo. A Bíblia diz claramente que o mundo se alegrará enquanto vocês estarão tristes, mas chegará um dia que a vossa alegria ninguém irá tirar de vós. Segura a mão de alguém que está perto de você, diga para ele ou para ela: você vai ter sucesso onde Deus quer. Esses dias eu falava com a minha esposa que existem processos que nós passamos dentro do que Deus tem com a gente, que dói demais. Às vezes a ingratidão, às vezes a afronta, a humilhação, a incompreensão, e às vezes nós queremos até mesmo desistir. E a famosa frase de Martin Lloyd Jones, que o ministério é a alegria das tristezas, e a vontade de parar é muito grande. Mas eu venho com uma palavra de Deus para o teu coração aqui nessa noite. Ei, às vezes passamos que nem Jeremias, queremos desanimar, queremos desistir, e falamos: Deus, iludiste-me, e iludido eu fiquei. Mas quando você pensa em parar, irmão, quem é que nunca pensou em desistir? Que você fala: quer saber? Hoje é meu último culto, hoje é minha última noite na igreja. E parece que quando você vem arrastado para a igreja, você vem desanimado para a igreja, você vem cabisbaixo para a igreja, mas quando chega aqui dentro, você dá glória meio triste, levanta a mão meio triste. Daqui a pouco o fogo começa a aquecer o teu coração, começa a aquecer a tua alma, você já começa a dar um aleluia, ouve-se uma língua estranha, daqui a pouco o Espírito Santo começa a aquecer a tua alma, e aí você, quem sabe, não, eu vou afastar, eu vou desistir, e você quer pecar, mas você não consegue pecar porque existe um tesouro dentro de você. Existe algo precioso dentro da tua alma. E aí eu vou usar a expressão de John Bonner, que diz assim, que depois que eu conheci Jesus, nunca mais eu pequei em paz. A pessoa quer pecar, mas não tem paz para pecar. A pessoa quer aprontar, mas não tem paz para aprontar. A pessoa quer fazer algumas coisas erradas, mas não consegue. Por quê? Porque existe algo dentro dela, existe algo vivo dentro dela chamado presença de Deus. Já parou para pensar, irmão, que quem está acostumado a pecar, e você quando percebe que alguém está pecando por hábito, é porque a pessoa já está morta espiritualmente. Quando você peca por fraqueza, o Espírito Santo te levanta, o Espírito Santo te restaura. Mas a pessoa que peca por hábito, ela pega como se estivesse ganhando um troféu. Rapaz, fui lá, arrebentei, fiz e desfiz. Ela conta a vitória do erro que cometeu. Mas a pessoa que peca por fraqueza, ela se humilha, pede perdão, a consciência pesa. Por quê? Porque pecou, não consegue pecar em paz, porque há uma presença de Deus na vida dela. Parece-me que vejo nessa noite alguém desanimado, alguém abatido, alguém angustiado, alguém querendo parar, mas o Espírito Santo, ele está dentro de você dizendo: não pare, continue, não desista. Satanás está querendo, quem sabe, trabalhar na tua mente para você desanimar, para você desistir. Mas hoje eu venho com essa palavra para dizer para você: existe uma presença maior do que o que você está passando.
Vou falar mais uma vez. Existe uma presença muito maior do que aquilo que você está passando. Eu sei que algumas coisas que você está passando é consequência de escolhas, mas hoje existe um Deus que levanta. O nosso Deus, ele é um Deus que recomeços. O nosso Deus, ele é um Deus que levanta. Ele é um Deus da glória, da segunda casa. E eu vou profetizar para alguém aqui nessa noite. Eu não sei o que você fez, eu não sei o que você aprontou, eu não sei o que você anda fazendo, mas eu quero profetizar debaixo dessa palavra aqui nessa noite. O Deus que levanta do pó e do monturo e ergue o necessitado, Ele está presente aqui nessa noite. Olha a Bíblia. Ele estava tendo sucesso onde o pai não queria que ele tivesse sucesso. Querido, esse mundo é uma ilusão. O pecado, ele nos engana. Ele promete vida e nos mata. Ele promete mundos e fundos e ficamos como que meio que anestesiados por causa dos erros, que aparentemente na hora não dói. Mas todo erro traz em si uma consequência. Ele fez a escolha dele. Ele não tinha necessidade de sair da casa do pai. Mas quando ele sai, ele tem uma aparente alegria. Uma alegria momentânea. E já parou para pensar que às vezes nós nos assustamos com algumas pessoas que estavam na igreja e o comportamento dessas pessoas? Rapaz, não sabia que fulana fazia isso, não. Não sabia que ciclano agia dessa maneira, não. É porque existe um você dentro de você que você não conhece. Existe um você dentro de você que você não conhece. É por isso que a Bíblia diz assim, irmão, o pecado ele é tão sujo, que à medida que a pessoa peca, ela fica irreconhecível. É por isso que a Bíblia diz assim, do que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Quando se fala de perder a alma ali, é no nível de depravação. A pessoa chega num nível tão baixo de pecado, se assim posso chamar, que ela mesma não se reconhece mais. Sabe quando você comete um erro que você olha para dentro de você e fala assim, eu não sou assim. Eu não sou assim não. Esse não é o André. Esse não sou eu. É por isso que Jesus olhou para Pedro e disse assim, vocês vão se escandalizar. Pedro bateu no peito e falou assim, eu não. Ele sim. Eu não. Só que Jesus olhou para Pedro e falou assim, Pedro, existe um Pedro dentro de Pedro que nem Pedro conhece. Existe um você dentro de você que você não conhece, que só é revelado com circunstância. Sabe aquela pessoa, irmão, que era quietinha, mas aconteceu uma briga na família, irmão, saiu até morte? E você fala, meu Deus do céu, eu não sabia que fulano era assim. Na verdade, nem ele sabia. Mas a circunstância revelou um você dentro de você que você não conhecia. Olha onde ele vai parar. Olha onde ele vai parar. E aí, vai culpar quem agora? Vai culpar quem agora? Porque desde o Éden nós temos essa mania crônica de colocar a culpa em alguém. Adão, onde estás? Ouvi a tua voz e temi, porque estava nu. Quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu falei que não era para comer? A mulher que tu me deste. Mulher, que fizeste? A serpente me enganou. Gênesis 3,15, Deus não teve conversa com a serpente. E lhe fez uma promessa. Que da semente da mulher, Deus iria levantar um que iria esmagar a sua cabeça e esta iria ferir o seu calcanhar. Só que, irmão, não é porque Deus
não trouxe um juízo de uma forma que trouxe um impacto muito forte para a tua vida, que você vai continuar do jeito que você está. Porque às vezes a oportunidade que Deus vai te dar não é dentro do jardim que você estava. Porque nós achamos que pelo fato de cometermos alguns erros e a consequência não vir de imediato, nós achamos que as coisas vão ficar do mesmo jeito. Toda vez que você sair da direção de Deus, você vai perder a honra que Deus tem preparado para a tua vida. A Bíblia diz que Deus deu uma nova chance, mas a nova chance que Deus deu para Adão e Eva não foi no mesmo jardim em que eles estavam. Você sabe qual que é o nosso mal? É que nós não temos o discernimento para entender que Deus, Ele é um Deus que prepara tempo de paz. Irmão, tire essa mentalidade, desconstrua essa mentalidade de que crente só tem que ficar na prova, de que crente só tem que ficar na luta, de que crente só tem que andar com roupa velha, de que crente tem que morar no pior bairro, de que crente tem que morar, irmão, tem que viver ruim. Não. Deus, Ele é um Deus de paz. Deus, Ele é um tempo que prepara uma fase boa de refrigério para a tua alma, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Eu entrei, eu cumprimentei as irmãs que estavam recepcionando, e eu disse: a paz do Senhor, o nosso Deus, Ele é um Deus de paz. Deus, Ele está preparando uma fase boa para você descansar, para você aproveitar a tua casa. Então chacoalhe alguém que está perto de você, diga assim: ó, não atrapalhe a boa fase que Deus está preparando para você. Nós temos a síndrome do filho pródigo. Está tudo indo bem, está tudo estabilizado. E aí eu costumo dizer, pastor Alex, que toda vez que faltar vigilância, vai haver desequilíbrio. Quando não tem vigilância, falta equilíbrio. Quando você não vigia em algo, nesse algo que você não está vigiando, vai ter desequilíbrio. Quer ver uma coisa? Adão e Eva não vigiaram no jardim, teve desequilíbrio no jardim. Quer ver uma coisa? Salomão não vigiou com mulheres, houve desequilíbrio na sua vida emocional. Se você não vigia na tua vida financeira, vai trazer desequilíbrio. A área que você não vigiar, Deus não abençoa, porque Deus não abençoa nada que você não leva a sério. Vou falar mais uma vez: Deus não abençoa nada que você não leva a sério. Enquanto você não vigiar nessa área, essa área vai ficar desequilibrada. Se você não leva a sério o teu casamento vai ficar desequilibrado. Se você não vigia na tua vida financeira, a tua vida financeira vai ficar desequilibrada. Se você não vigia no teu ministério, o teu ministério vai ficar desequilibrado. É por isso que às vezes é muito importante você vigiar mais do que orar. Porque tem gente que ora muito, só que na hora que é para vigiar, ele não vigia. E aí ele compromete todo aquele momento de oração por falta de vigilância. Alguém está aqui, irmão? Ele não vigia, ele desperdiça amigos de um lado, porque o dinheiro atrai amigos, mas na crise você conhece. O dinheiro atrai amigos, mas na crise que você conhece. E esse jovem aqui, a Bíblia diz que ele aproveitou aquela fortuna, prostituição, droga, bebida, tudo que essa galera gosta hoje em dia. Se fosse nos dias atuais, eu quero acreditar que o filho pródigo seria um funkeiro. E nada contra os funkeiros, me entenda. Mas eu acredito que ele ia ostentar. Ele ia mostrar, ele ia aparecer com aquelas notas, ia publicar nas redes sociais, ia se amostrar de verdade. Olha como nós está. Jesus está aqui, irmãos. Só que o texto bíblico diz que daqui a pouco todo mundo foi embora, porque a crise veio. Irmãos, eu amo isso. Sabe por quê? Porque é a fase, pastor Alex,
é a fase. Tem horas que nós passamos algumas fases que nós ficamos questionando Deus. Esses dias eu questionava Deus no bom sentido, não questionar no sentido de por que eu estou passando isso, não. Eu ficava, Deus, eu tô entendendo. Eu estou questionando, mas estou entendendo, porque a fase serve para isso. Lembra, quando Ismael, ele viu Isaac ser desmamado, o que Ismael fez? Ismael começou a zombar, porque toda mudança de fase revela o tipo de coração que está nas pessoas. Quando Deus muda a tua fase, Deus vai revelar o tipo de sentimento que está dentro da alma da pessoa. Porque quando você olha para alguém que está perto de você, você não consegue perceber nada na pessoa. A inveja é invisível, o ciúme é invisível, a ira é invisível, mas bastou Deus mudar a tua fase, e isso, irmãos, é pesquisa. Você quer testar quem é teu amigo? Começa a contar coisa boa. Conta que comprou o carro, compra que comprou a casa, compra que vai mudar. Se a pessoa ficar, é mesmo, cruzar os braços, pagou quanto? Quanto você deu de entrada? Esse carro é bênção, mas o seguro é muito caro. Mas o IPVA é muito caro. E fica colocando treva na tua vitória. Fica colocando palavras negativas na tua bênção. Mas não, o importante é que Deus abençoou, né? Você quer dar aquela quebrada. Eu me lembro que quando eu comprei um apartamento, há 4 anos atrás, quando eu fui contar a bênção para uma pessoa, a pessoa pegou o contrato, olhou de um lado, olhou do outro e falou assim, você deu quanto de entrada? Você vai pagar quanto de parcela? Vai ser em quantos anos que você vai pagar esse apartamento? Eu olhei para a pessoa e falei assim, rapaz, me abraça aqui, me parabeniza pela minha vitória, porque tem pessoa que quando a fase é boa, a pessoa fica que nem Saul. Um comentário, Saul matou 1000, Davi matou 10.000, foi o suficiente para a pessoa mudar com você. Já não manda mais mensagem, já não comenta tuas fotos, já não visita a tua casa, já não te abraça mais, porque um comentário positivo que alguém fez acerca do teu nome, acerca da tua pregação, acerca de quem você é, foi o suficiente para alguém mudar com você, para alguém mudar o comportamento. Antigamente era amigo para cá, amiga para lá, hoje não. Hoje já mudou até o jeito de te cumprimentar, até o tom de voz. Quando você pede algo com toda euforia, todo alegre, dá para fazer isso, fulano? Dá. Amém. Dá sim, irmão, e é seco, e vem te cortando, e você não entende nada, sabe por quê? É comentários positivos. A fase é boa, quando a fase é boa, as pessoas não aplaudem, quando a fase é boa, as pessoas não comemoram, aleluia. Mas deixa eu falar algo para você aqui, já parou para pensar que ninguém tem inveja da tua luta, ninguém tem inveja da tua prova, ninguém tem inveja da tua crise, ninguém tem inveja das tuas lágrimas? Rapaz, estou com uma inveja do divórcio da irmã, estou com uma inveja da prova do fulano, estou com inveja da doença de ciclano, estou com inveja da prova, irmão. Ninguém tem inveja da tua luta, ninguém tem inveja da tua dor, ninguém tem inveja da prova que você está passando, mas bastou Deus mudar teu cativeiro, e aí começa a inveja, começa a luta, começa a perseguição, até muda o comportamento com você. Mas deixa eu falar algo para você, a fase é necessária, a luta é necessária, a prova é necessária, sabe por quê? Porque é na luta que Deus peneira as suas amizades, é na luta que Deus determina quem fica e quem vai embora. Segura a mão de alguém que está perto de você, irmão. Segura a mão de alguém que está perto de você, levante a mão dele e diga para ele ou para ela assim, está vindo um negócio aí. Não, diga mais forte, está vindo um negócio aí, que vai mostrar quem é quem. E não se assuste, se quem falou que ia estar, foi embora. E quem não falou nada, permanecer com você, porque a fase vai revelar o coração das pessoas. Alguém está recebendo essa palavra aqui nessa noite? A fase revela. A fase revela. É por isso, irmão, que o tempo vai trazendo maturidade para a gente vai entendendo que nós
colocamos cada pessoa no seu devido lugar. Às vezes você fica abrindo o teu coração para uma pessoa que você acabou de conhecer. Ninguém fala nada, irmão. Mas a fase era ruim. Só que da casa do pai para o meio dos porcos. Da casa do pai para o meio dos porcos. Irmão, não tem demônio aqui não, irmão. Tem demônio aqui não. E eu não vim aqui para defendê-lo. Claro que sim. Existe o que nós chamamos de oportunista. Spurgeon, ele usa uma expressão que diz assim, que existem pessoas que estão tão acostumadas em cometer erros, que o diabo não tem mais nem, ele nem se preocupa mais, ele nem investe mais para fazer aquela pessoa errar. Ele nem se preocupa mais em investir, não, deixa, já. É por isso que a Bíblia diz assim, ó, que Deus entregou as suas paixões. Deus está dando a oportunidade para a pessoa mudar, a pessoa não muda, e é aquela famosa frase, ou você muda, ou tudo se repete. Só que ele está no fundo do poço. Se você está no fundo do poço, para de cavar, irmão. Só que tem gente que está no fundo do poço e fala assim, já que eu estou todo arrebentado mesmo, já que eu estou quebrado mesmo, já que eu estou na bagaceira mesmo, não é assim que o pessoal fala? Já que eu estou zoado mesmo, é agora que eu vou aprontar, é agora que eu vou fazer, é agora que eu vou ir, é agora que eu vou fazer acontecer. Não, 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 não. Se você está no fundo do poço, para de cavar. Ele olha para a realidade dele e fala assim, rapaz, olha onde eu vim parar. É ele que escolheu. Foi ele que escolheu aquilo ali, irmão. E aí o texto bíblico diz que do mesmo jeito que não foi demônio que levou ele para lá, não tem nenhum profeta que foi usado, porque às vezes nós pensamos assim, não, Deus vai usar o profeta e eu vou me levantar. E aí nós usamos o profeta como muleta para se posicionar, para se levantar, para se colocar de pé. A Bíblia diz assim, irmão, uns encurvam-se e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Tem coisa que sou eu. E aí você fica colocando na conta do Espírito Santo uma decisão que é você que precisa tomar. Não, quando o Espírito Santo tocar, eu me levanto. Quando o Espírito Santo tocar, eu me ergo. Quando o Espírito Santo, irmão, o Espírito Santo está tocando em você faz tempo. Você não voltou ainda porque você não quis. Você não se levantou ainda porque você não quis. Aí alguém fala, pastor André, é fácil falar. Era fácil para ele? Isso aqui é escolha. Do mesmo jeito que não tem diabo para colocar ele no meio dos porcos, você vai perceber, irmão, que aqui é uma decisão dele. Sou eu que preciso sair daqui. Deus usa o vaso para me tirar daqui. Não, irmão, é você. Ai, me manda o pastor para fazer uma visita. E nós estamos vivendo um tempo de dependência pastoral. Tudo tem que ser o pastor. Se o pastor não vier, eu não vou. Se o pastor não visitar, eu não vou. Se o pastor não mandar mensagem, eu não venho. Irmão, ele é teu pastor, não é teu pai, não. Esse negócio de paternidade espiritual, irmão. E ficamos numa dependência. Não, só vou se fulano vir. Então tá bom, se Jesus voltar, você fica e ele vai. E desculpa, irmão, eu não vou pedir desculpa, não. A minha mensagem é pastoral, o pastor Alex me conhece. Mas nós precisamos tomar vergonha na cara, irmão. Sou eu que preciso me levantar. Sou eu que preciso me colocar de pé. Esse vício aí, já não é Espírito Santo que tem que libertar, não. É você que tem que colocar assim, não, eu que vou parar. Sou eu que vou parar com isso aqui. O que ele disse aqui que nós lemos? Eu estou caminhando para o término. Ele olhou para a situação dele, para a realidade dele, e falou assim, para aí. Não, os trabalhadores do meu pai estão vivendo melhor do que eu? E eu estou desse jeito aqui? Não, eu vou me levantar.
Irmão, Deus, Ele abençoa pessoas decididas. Deus não abençoa dúvidas. Tem pessoa que não sabe o que quer da vida. Não sabe se casa, se fica solteiro. Não sabe se prega ou se canta. Não sabe se faz engenharia ou se faz direito. E aí Deus está olhando para você e dizendo: decide, escolhe alguma coisa que eu vou te abençoar. Não sabe se fica na igreja, se fica no mundo. Uma semana está no louvor, outra semana está colocando, dançando zona de perigo, irmão. E aí, se tem uma coisa que Deus não faz, irmão, é abençoar a dúvida. É por isso que Deus disse assim, ó: ou é quente, ou é frio, porque meio termo, Deus vomita, causa ânsia. Deus não abençoa a dúvida. Por que esse jovem aqui, ele errou? Errou sim. Ele pecou? Pecou sim. Lembra daquele ladrão da cruz? Ele está na cruz, e a Bíblia diz, pastor Alex, assim, que um estava zombando, e o outro, ouvindo aquele que estava zombando, disse assim: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação. Nós estamos aqui porque os nossos feitos nos trouxeram para cá. Eu sei que eu fiz coisa errada, por isso eu estou sendo crucificado. Mas esse aí não fez nenhum pecado, não cometeu nenhum erro. Irmão, era a última oportunidade daquele homem. E não existe mudança de vida sem oportunidade. Vou falar mais uma vez. Não existe mudança de vida sem oportunidade. Era a última oportunidade dele. Ele está diante do mestre dos mestres. Ele está diante daquele que pode salvar a alma. Ele está diante daquele que pode mudar a vida dele. Ele cometeu erro sim, ele cometeu falha sim, mas ele está se preocupando agora com a alma dele, a ponto de olhar para Jesus e dizer: Senhor, mestre, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Jesus olhou e, percebendo o senso de oportunidade que aquele homem teve, disse assim: hoje mesmo tu vais estar comigo no paraíso. Pastor André, o que você está querendo dizer? Eu quero dizer que Deus está gerando uma oportunidade para mudar de vida. E quando eu falo mudar de vida, não me refiro à questão financeira, não. Eu me refiro à questão de alma, à questão de comportamento. E aí Charles Haddon Spurgeon disse assim, que não dá para você ter uma mente sadia, não dá para você ter uma mente doente com um comportamento sadio, não. Porque o teu comportamento vai obedecer à tua mente. Quando você tem uma mente sadia, o teu comportamento vai ser sadio. E hoje eu quero profetizar debaixo dessa palavra. Deus vai levantar alguém aqui nessa noite. Levante a mão para cima, levante a mão para cima e profetize para alguém. Diga para ele ou para ela: eu não sei quem é, mas Deus vai levantar alguém aqui hoje. Deus vai levantar alguém. Pastor André, mas o Senhor falou que isso é uma escolha minha. Sim, a ação do homem é a ação de Deus. A ação do homem é a ação de Deus. Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de comportamento. Ele estava no pó, ele escolheu errado, ele aprontou, ele pecou, ele desonrou o pai. Mas olha só o que uma escolha pode fazer na vida de um homem. Uma escolha certa, irmão, pode devolver muita coisa para você. Uma escolha certa pode renovar laços familiares. Calamaragando recaia. Uma escolha certa pode te aproximar de quem você estava longe. Uma escolha certa pode devolver a honra que você perdeu por causa da escolha. Uma escolha certa vai ser o necessário. Vai ser necessário
para Deus devolver a honra que você perdeu. Ele tinha perdido tudo, mas a Bíblia diz que quando ele perdeu tudo, ele agora decide. Você quer ver Deus abençoar, irmão? Eu não estou falando dessas promessas que você faz de começo de ano, não. E alguém está esperando a data virar, o ano virar. Não, 2024 você não está fazendo agora. Não, porque 2024 eu vou entrar com os dois pés. Eu vou arrebentar, eu vou fazer. Irmão, tem gente que está prometendo algumas coisas. Prometeu faculdade, prometeu curso de inglês, prometeu academia, prometeu tanta coisa, prometeu tanta coisa. E nós já estamos entrando para o mês de maio. E tudo aquilo que você colocou, nem no papel você colocou no teu coração. E aí Mike Murdock diz assim, que uma meta não escrita é só um desejo. Você deseja demais, é muita vontade sem conteúdo. Você deseja demais. Não, porque agora eu vou. Não, porque agora vai. Porque agora vai. E o tempo está passando. O tempo está passando. Não, eu vou me levantar. É que nem o fiado só amanhã. Não, o fiado só amanhã. Ou que nem a síndrome de Faraó. Não, ora amanhã para Deus me libertar. Amanhã eu paro. Amanhã eu deixo. Amanhã eu vou. Amanhã eu faço isso. Amanhã eu faço aquilo. E o tempo está passando e você fica procrastinando. E eu não vim aqui com mensagem coach para você, não. Eu vim aqui com Bíblia para dizer para você que assim como o filho pródigo, ele decidiu. Ele decidiu. Eu vou me levantar. Eu vou sair dessa. Irmão, enquanto você não souber o que você quer, Deus... Se você não sabe o que você quer, como é que Deus vai te abençoar? Se nem você sabe o que você quer. Escute. Ele decidiu, uma decisão. Lembra de Ruth? Noemi não tinha mais filho para oferecer para Ruth. A ponto dela olhar e falar assim: volta, filhas minhas, eu não tenho mais nem filho para vocês. Se eu gerasse filho hoje, vocês iriam esperar muito tempo. E era muito mais amargoso para mim vocês esperar. Se eu tivesse filho, volta, órfã vai embora. Mas Ruth se apega. Onde tu for, eu vou. Onde tu morar, eu moro. Onde tu morrer, eu morro. Mas eu sou crente. O teu Deus, meu Deus. Decisão, irmão. Enquanto você não souber o que você quer, não vai acontecer nada. Enquanto você não souber o que você quer. É por isso que tem pessoa, irmão, que não ora muito, mas é decidida no que quer. Já parou para pensar que tem gente que não ora muito? Tem gente, irmão, que é uma luta. Ele pede confirmação para tudo. Para tudo, pastor Alex. E não entende, irmão, que o evangelho nos dá o bom senso também. Eu me lembro de um rapaz que ele pedia confirmação para almoçar na casa de alguns irmãos. Deus, confirma se é da tua vontade, eu comer lá, Senhor. E abrir a Bíblia. Irmão, para com isso. Deus confirma se é da tua vontade. Irmão, e fica, é tanta confirmação. Claro que temos que pedir sinais, sim. Só que tem gente que fez isso, irmão, um padrão de vida. Decida o que você quer. Escolha o que você quer. Vou encerrar. Quando ele decide, do lado de lá eu já tinha trabalhado no coração do Pai. Quando você se preocupa com o que é importante, Deus não te deixa sozinho. Quando você se preocupa com o que é importante, Deus não te deixa sozinho. Do mesmo jeito que não tinha demônio para colocar ele no meio dos porcos, ele não precisou de profeta, não, porque não tem ninguém para me levantar. Ah, porque o pastor não me veio me visitar. Ah, porque, irmãos, é tanto mimimi, é tanta gente que criou uma dependência pastoral, porque se não for lá, porque se não estiver lá, porque se não mandar mensagem, você não vem. E Deus está olhando para você e está dizendo: se levanta, tu já é um homem, tu já é uma mulher, o leite já foi faz tempo. Tu já está comendo comida pesada. Se levanta. E quando ele decide, olha a expressão dele: levantar-me-ei.
levantar-me-ei. E a Bíblia diz assim: e levantando-se foi para junto do seu pai. Por 2 vezes a Bíblia fala: levantar-me-ei, e levantando-se foi. Porque tem coisas que só vai se alinhar na nossa vida quando nós decidimos se levantar. E eu posso falar algo, eu posso liberar uma palavra para a tua vida aqui nessa noite? Vamos fazer melhor. Você pode se colocar de pé, você vai liberar uma palavra para esse irmão aí do teu lado. Você vai dizer para ele ou para ela assim, ó: tu quer ver Deus abençoar a tua vida? Se levanta nessa noite. Aleluia, Jesus. Quer ver